A palavra que Deus nos deu, ela está baseada em Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a palavra que Deus nos deu para o ano, maturidade. Esta palavra maturidade, ela é muito importante pensarmos nela, porque nas minhas andanças por aí, ministrando aqui, ali e acolá, eu percebo que ainda há muita imaturidade na igreja evangélica, inclusive, infelizmente, de líderes, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica leviana, né? Então por isso que a gente não vai citar nada, ninguém especificamente, mas eu percebo que ainda há nos arraiais evangélicos muita imaturidade, eu diria até analfabetismo bíblico. Quem tem a Bíblia aí, por favor, levante a sua Bíblia, levante assim. Olha que coisa linda aí, ó. Dê uma olhada aí, coisa linda. Diga assim: eu tenho na minha mão a revelação de Deus para tudo que eu preciso saber. Aqui está em forma de código, mas o Espírito Santo, que em mim habita, tem o poder de decodificar essa palavra e transformar letras em papel em vida no meu espírito. Então, eu preciso, eu necessito, é imprescindível que eu conheça esta palavra. Amém, irmãos? Eu encontro crentes de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, que nunca leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse uma vez. E aí não é de se estranhar que muitos destes estão vivendo como mendigos ou como pedintes diante de Deus, porque não entenderam ainda que são herdeiros, são filhos. Você não pode experimentar do que você não conhece. Você só pode experimentar do que você conhece. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Quem tem, a minha não está aqui, quem tem uma chave, levanta aí a sua chave. Levanta a chave assim. Quem tem a chave tem o poder. Quem tem a chave tem a autoridade. Essa chave é do carro. Só posso entrar no teu carro se você me convidar e abrir a porta. Eu só posso entrar na tua casa se você usar a chave e abrir a porta da tua casa. Quem tem a chave tem o poder, tem a autoridade. Preste atenção, irmãos. Em Mateus 16, não precisa abrir lá, mas em Mateus 16, Jesus, quando questionou os discípulos para provocar os discípulos a terem um entendimento muito importante, ele diz a certa altura: eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves, no plural, chaves. Tem gente que pensa que ele estava falando aquilo para um cidadão cujo nome era Simão Barjonas, e que depois teve o nome mudado para Pedro. Mas quando Jesus estava falando, eu te darei as chaves, ele não estava falando para o cidadão Pedro, ou para o cidadão Simão. Simão Barjonas, natureza adâmica. Ele estava falando para quem? Para a nova natureza, chamada Petrus. E a nova natureza chamada Petrus é pequena pedra, que tem a mesma natureza de Petra, a grande rocha, que é Jesus. Então Jesus não estava dando a um cidadão, mas uma natureza. Preste atenção nisso. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu deixei de ser Simão Barjonas e passei a ser Petrus, pequena pedra. Isso também com você. Então estas chaves foram dadas a todo aquele que nasce de novo. Eu vou repetir. As chaves foram dadas e são dadas a todos aqueles que nascem de novo. Então eu vou perguntar: alguém aqui nasceu de novo? Tem alguém aqui que nasceu de novo?
Em Cristo Jesus. Pois estas chaves foram dadas a você e a nós. Agora, para que ele nos dá chaves? Ele nos dá chaves para abrirmos lugares ou fecharmos lugares. E todas as vezes, eu falei das chaves só para chegar a esse ponto. Todas as vezes que ele nos dá uma revelação na palavra, um entendimento da palavra, é mais uma chave que ele nos entrega. E esta revelação, que é esta chave, vai me permitir ter acesso a lugares em Deus que antes da revelação eu não tinha. Eu vou repetir. Quando eu tenho uma revelação, um entendimento em Deus, é como uma chave. E esta chave vai me permitir entrar lugares em Deus, acessar lugares em Deus que antes da revelação eu não tinha acesso. Então, nesta noite, pela graça do Senhor, eu quero deixar com você uma chave. Você já tem recebido chaves aqui. E aqueles que são como bereanos, bons de ver-se a si mesmo que está escrito, acompanhar aquilo que você vai ouvindo e vai recebendo, você vai abrindo lugares em Deus. Vai abrindo acesso em Deus. E eu espero, assim, pela graça do Senhor, ter a habilidade de fazer você entender a chave que eu quero compartilhar com você nesta noite. Esse texto de Efésios capítulo 4, versículo 13, ele é muito forte e tem verdades poderosas nele. E nós vamos caminhar nesse texto, em outros textos, juntando todos eles. E diz a palavra, até que há um alvo, há um lugar, há um destino preparado para mim e para você. A pergunta talvez seria, qual é o alvo de Deus para mim? Qual é o alvo de Deus para nós? Uns diriam, bem, Deus deseja que eu seja pastor, bispo, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, músico, líder de adoração, enfim, exercer atividades eclesiásticas, ou ser um bom profissional lá fora, ou ter um bom casamento. Tudo isso é importante, tem o seu valor, mas não é este necessariamente o alvo de Deus para mim e para você. O alvo de Deus essencial, o alvo do coração de Deus para mim e para você, é que eu e você sejamos absolutamente parecidos com Jesus. Alguém entendeu isso? Por isso que o texto diz, até que todos, até que quem? Todos cheguemos à unidade da fé. Não haverá mais brigas, porque haverá a unidade da fé. Você é capaz de crer? Eu sou. Você entra lá na cidade da adoração, que hoje, na maioria, é só mato. E como disse John, você olha assim, é só mato. Não é verdade? Mas quando o apóstolo chegou assim, nós vamos, eu já vejo, eu estou vendo lá, aqui está isso, aqui está aquilo, aqui está a capela da adoração, aqui está o santuário, aqui está isto, aquilo, tudo aquilo que já está no coração dele e que ele já colocou lá em algum aplicativo, num projeto, numa planta baixa. Você olha e quando você olhar, você não vai dizer assim, eu não acredito nisso. Porque você chegou a um nível de maturidade que lhe permite estar unido na fé do líder que Deus colocou sobre você. Unidade da fé. E sabe como acontece? Esse grupo aqui, eu não sei quantas pessoas nós temos aqui nesta noite, mas se todos aqui são capazes de ter essa unidade da fé, vai acontecer aquilo que acontece, por exemplo, para explodir uma bomba. Sabe o que faz explodir uma bomba? É quando os elementos unidos para a explosão daquela bomba chega a um estágio que é chamado de estado ou estágio crítico. Quando isso acontece, a bomba explode. Então a unidade da fé vai ter uma explosão tão grande, mas tão grande, que isso aqui vai pipocar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e este lugar não vai caber. O que Deus vai fazer? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, diga pleno conhecimento, do Filho de Deus. Este conhecimento não é cognitivo, intelectual, mas é conhecimento experimental. Esta palavra conhecimento tem a mesma conotação para a relação íntima entre um esposo e uma esposa. Aquele lugar que é tão sagrado para um homem e uma mulher, um lugar
tão dele, do casal. Pois bem, essa palavra conhecimento tem essa conotação. É por isso que Jesus um dia vai dizer: eu não vos conheço. E a pessoa vai dizer: mas Jesus, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós realizamos milagres. E Jesus vai dizer assim: eu não vos conheci, afastai-vos de mim. Como alguém pregou, como alguém profetizou, como alguém expulsou demônio, como alguém curou. E Jesus vem e diz para essa pessoa, e fez isso em nome de Jesus. E Jesus vem e diz para essa pessoa que não conhece essa pessoa, porque Jesus, em outras palavras, estará dizendo para essa pessoa: você fez tudo isso, fez uso do poder do meu nome, da minha palavra, mas você não desenvolveu em intimidade comigo. Nós não tivemos intimidade. Eu não tive intimidade com você, e você não teve intimidade comigo. Então a palavra conhecimento aqui é muito mais do que o conhecimento cognitivo, intelectual. É o conhecimento experimental. Eu sei quem ele é, ele sabe quem eu sou. Eu não escondo nada para ele, ele também não esconde nada de mim. Nós estamos amalgamados, interligados, uma koinonia inquebrável, inseparável, inegociável. Este homem é um homem de relacionamento, né, Rita? Nós ouvimos tantos testemunhos dele. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, é acraseado, ou seja, para que eu e você cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa ou da plenitude de Cristo. Este é o alvo de Deus para mim e para você. Um segundo texto que eu quero trazer para você, 1 de João capítulo 2. 1 de João no capítulo 2, primeira carta do apóstolo João no capítulo 2. Nós temos ali algo que eu gostaria de entregar a você como uma chave para a gente começar a ter um entendimento mais claro desta verdade. 1 de João, capítulo 2, versículos 12 a 14, está escrito: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo, porque conheceste, fala de relacionamento, conhecestes aquele que é desde o princípio. Você percebe que filhinhos tiveram os pecados perdoados, mas os pais estão no nível de conhecimento, relacionamento, ok? Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. O jovem está na fase da força, do vigor, dos sonhos, da energia. Versículo 14: eu vos escrevi meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Para a gente ser bastante prático e objetivo, preste atenção nisso. Meninos ou filhinhos está aqui no primeiro degrau. Diga, primeiro degrau. Eu chamo de primeiro degrau no relacionamento com Deus. É o começo da fé. É quando você entrega a sua vida para Jesus. Você está recebendo as primeiras instruções e você se alegra porque você descobriu que os seus pecados foram perdoados e que agora você é uma nova criatura. Mas Deus não quer que você permaneça aqui neste degrau. Aí vem o degrau dos jovens, subiu um pouquinho mais. Só que jovens nem é menino e ainda não é pai. O jovem é aquela fase que eu chamo de a fase que eu chamo de transição. O que é uma transição? Talvez o maior exemplo que eu gosto de dar para a transição é quando estamos dirigindo. Como a gente viaja muito de carro, estamos já fora de casa desde o dia 4 de janeiro, já estamos com mais de 4.000 quilômetros rodados. E aí quando chega no finalzinho do dia, você vai dirigindo, estrada fora, já quando começa a querer escurecer, de repente já não é claro como antes, e já ainda não é escuro como ficará.
Então é um momento que o farol do carro não funciona muito bem. Quem já dirigiu esse horário sabe o que estou dizendo. O farol do carro não ilumina muito bem porque ainda não está totalmente escuro, mas também já não está totalmente claro. É a transição. Então o jovem é o período de transição. Ele já não é mais menino, mas ele ainda não é maduro, pai. Ele está numa fase de transição. E quando ele está numa fase de transição, ele não é o que era, mas ainda não é o que será. Ainda há muita indefinição. E daí a importância de quem já é pai, para pegar na mão do jovem e dizer: pegue essa energia, pegue essa força, pegue este vigor, pegue este potencial e direcione para isso. Então é o pai que vai dar direção. E aí então, tem o filhinho, o menino, tem o jovem, mas tem o pai. O pai é aquele que já está no terceiro degrau, fala do nível de maturidade. Espera-se que aquele que chegou ao terceiro degrau esteja no nível de maturidade, porque ele agora já desenvolve relacionamento com o pai e ele pode então instruir o menino e o jovem. Quem entendeu o que eu falei? Olha para o seu vizinho e diga assim: Deus não quer que você continue eterno menino na fé. Ele quer, ele deseja, ele projetou que você chegue ao estágio de pai. A Bíblia diz assim: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ou seja, se nós, falhos, limitados, queremos ver os nossos filhos crescendo, às vezes eu estou olhando para minha filha: vem aqui, vou mexer com você agora. Olha como ela é linda, cara do pai, olha aqui. Eles querem olhar outra cara. Irmãos, e às vezes olho para ela, ela nem sabe que eu estou olhando para ela, e admirando, e babando sobre ela, ela não tem ideia. E eu olho e falo assim: como a minha filha é linda, olha que coisas. É verdade. Agora, quando ela era pequenininha, eu também achava ela linda. E eu agarrava ela, e esse aqui era uma espuletinha pequenininha. Sabe, eu agarrava, pegava assim. Mas, irmãos, é normal que os nossos filhos cresçam. É bem verdade que ela não cresceu tanto, né? Porque o pai também não é pequenininho aqui. Então, mas é normal. E quer saber, eu e a mãe nos alegramos com o crescimento dela em todas as áreas. Nós nos alegramos. Ficaríamos frustrados se não fosse assim. É o normal. Nós queremos, a nossa filha ela é muito madura. Se ela sentar com você para um aconselhamento aqui, ó, de casais, inclusive, você vai se surpreender com a sabedoria que Deus colocou na vida dela. Eu sei que ela não gosta que eu fale isso aqui, mas eu estou falando. Né? Porque é verdade. Então, assim, nós nos alegramos com isso. Nós celebramos isso. Amém, irmãos? Obrigado, querido. Você acha que Deus gosta, que Deus quer que eu e você continuemos eternos meninos? Menininhos na fé. Como aquelas criancinhas, né? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Tá, lá, 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 lá. Podemos até adultos cantar isso, mas você entende o que eu estou falando? Né? Não! Ah, mas jovem, sim, eu já fui jovem, eu estou jovem ainda. Em 14 de março eu vou completar 60 anos. Eu já sei, você vai dizer, mas nem parece, é verdade. Mas 60 anos, nós somos do mês de março, ó, que coisa linda, o mês mais bonito do calendário. Mas assim, 60 anos eu paro e penso, eu não tenho 60 anos, meu Deus do céu, o que é isso? Mas quer saber? Quando eu tento fazer o que eu fazia quando jovem, aí eu descubro que tenho 60 anos. Porque o corpo já não responde mais da mesma forma. Entende? Mas aí nós chegamos a um estágio de paz. E agora estamos dando direção para os nossos filhos. E quando percebemos que os nossos filhos estão no calor do momento, querendo tomar aquela decisão que lá atrás nós apanhamos com ela, a gente chega, não, calma, segura, não é por aí. Segura aí. Por quê? Porque é normal, Deus deseja que nós amadureçamos. E quer saber? Ele nos deu ferramentas para isso. As ferramentas estão aqui na palavra. Amém? Alguém recebe isso? Um outro texto para a gente entender esses 3 níveis. Romanos 12, 2. Um texto muito conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz a palavra: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vi que esse final de semana vai ter alguma coisa nesta área aí, né, apóstolo? Né? Pois bem, olha só, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega que aparece aí nesse texto é um palavrão, mesischematizeste. Você consegue falar isso? Diga aí, mesischematizeste. Quase que um japonês, né? Quer dizer, não entres na forma do mundo, não entre no sistema do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa nefesh, psique, mente, alma. A alma é o mundo das emoções, dos sentimentos, do intelecto, da vontade, da razão. Está aqui. A alma tem 5 portas de entrada: visão, audição, olfato, paladar, tato. O que nós vemos, o que ouvimos, cheiramos, tudo isso trazem informações, imagens para a nossa mente, para a nossa alma. Eu preciso transformar esta alma pela palavra. E diz a palavra: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis. Olha de novo aqui os 3 níveis: a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. De novo comigo: a vontade boa, agradável e perfeita. Tem um monte de crentes em Cristo Jesus, herdeiros de Deus, filhos do Altíssimo, que estão morrendo ou vivendo só na vontade boa. Só no nível da vontade boa. Outros estão chegando ao nível da vontade agradável. Poucos estão indo para a vontade perfeita. E a vontade perfeita é a estatura de Jesus. Na vontade boa, eu posso viver e experimentar coisas boas que vêm de Deus nesta dimensão física, no átrio. Na vontade agradável, eu vou experimentar daquilo que vem de Deus, das coisas espirituais, como dons, capacitação, talento e outras coisas mais. Mas quando você chega na vontade perfeita, aqui você não vai abandonar apenas o pecado. Na vontade perfeita tem coisas que você vai ter que abrir mão, coisas lícitas, coisas legítimas, mas que Deus não quer mais que você faça. E tem que ter maturidade para fazer isso. Jesus, quando estava na terra, estava no Gólgota, e ele, no jardim do túmulo, e ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Será que Jesus poderia renunciar à cruz, irmãos? Poderia ou não? Poderia, e estaríamos fritos se ele tivesse feito isso. Mas voluntariamente ele decidiu submeter-se ao Pai. E Hebreus diz que ele aprendeu muito pela obediência. Ele, pelo sofrimento, ele aprendeu a obedecer a Deus. Jesus obedeceu ao Pai. Então, viver o 3º nível é experimentar a vontade perfeita de Deus. Nem tudo que é bom é perfeito. Nem tudo que é agradável é perfeito. Mas o que é perfeito para um maduro passa a ser agradável e passa a ser bom. Entendeu? Olha para o seu vizinho e diga para ele: Deus não quer você no 1º degrau. Diga: o 1º degrau é o degrau de entrada. Diga: Deus não quer você no 2º degrau. Diga: 2º degrau é transição. Diga: Deus quer você no 3º degrau, na 3ª dimensão. Aleluia. E só para você entender um pouquinho mais, aqui nós temos o átrio, aqui nós temos o santo lugar, aqui nós temos o santo dos santos. No átrio, você se relaciona com o favor de Deus, a mão de Deus operando a seu favor. No santo lugar, você se relaciona com a mão de Deus operando a seu favor. Mas no santo dos santos, você se relaciona com quem Deus é. É com a cara de Deus. Aí é assunto para adoração, num congresso de adoração. Você está entendendo? Amém, irmãos? Vamos adiante, para a gente não perder muito tempo aqui. Não estamos perdendo tempo, claro. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, 28. Vou trazer mais
alguns textos aqui para a gente caminhar. Mateus 11, versículo 28, diz a palavra assim, Jesus falando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diga assim para alguém que está do teu lado: se você nasceu de novo, já há algum tempo, esta palavra não é mais para você. Esta palavra é primeiro degrau. Vinde a mim, meninos. Você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Aí fomos a Jesus. Aí vem o segundo degrau. E qual é o segundo degrau? Mateus capítulo 4, 19. Mateus 4, 19. Mateus capítulo 4, 19 está escrito: e disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Vem aqui, meu irmão, por favor. Vem aqui. Ele vai representar Jesus. Fica aqui, por favor. Aqui. Vem aqui, John. Ele diz assim, ó, primeiro degrau. Vem aqui, John. Ele diz assim, fica aí, John, olha para cá. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Ele veio. Quando você vem a ele, não é para ficar nessa posição. Não é para ficar, quando eu falei essa posição, não é o que ele fez, não. Estou dizendo, não é para ficar nessa posição do primeiro degrau. Não. Não é para a gente ficar só ouvindo a mim. Irmãos, tem muitos crentes que só fazem isso. Só vão a Deus sobrecarregado, sobrecarregado. Aí você pergunta: quantos anos que você entregou a vida para Jesus? Tenho 20 anos e está lá sobrecarregado. Não entendeu nada ainda. Tem alguma anomalia aí. Então, vinde a mim, ele veio. Depois que você vem a ele, ele diz assim: agora vinde após mim. Vai caminhar por aí, Jesus, dá uma caminhada aí. Vinde após mim, vinde após mim. Você, segundo degrau, você segue Jesus. Vai seguindo Jesus. Pode parar aí um pouquinho, Jesus. Agora, o terceiro nível, terceiro degrau, Colossenses 2,6. Olha que coisa linda. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui receberam Jesus? Eu vou perguntar de novo. Quantos aqui receberam Jesus? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Vamos fazer uma mágica aqui, né? Vamos fazer uma mágica aqui. Vamos imaginar que o John, que estava acompanhando Jesus, agora, pum, entrou em Jesus. Suma, John, suma. Cadê o John? Está dentro de Jesus. Andai nele. Andai nele. Andai nele. Onde Jesus vai, você está nele. É você que está nele. É você que está nele. Quem está entendendo isso? Irmãos, esse é o alvo de Deus para mim e para você. Obrigado, querido. É o alvo de Deus para nós. Andar nele é o terceiro degrau. É o lugar do Pai, da maturidade, da vontade perfeita de Deus, do Santo dos Santos. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. É isso que Deus tem para você, igreja em Vila Nova. É isso que Deus tem para você, igreja em Vila Nova. Lucas capítulo 11. Eu estou correndo por causa do nosso tempo. Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. Lucas 11, 9 e 10. Mais 3 degraus aqui. Diz a palavra: eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Preste atenção. Eu posso pedir algo à distância. O apóstolo está aqui, a esposa está lá nos Estados Unidos. Ele pode, daqui do Brasil, pedir algo para a esposa dele. Está longe dela. Sim, eu posso pedir algo a alguém que está lá no Japão. Então, quem pede a Deus e vive só pedindo, não significa dizer que intimidade e relacionamento pode estar muito longe de Deus. E esse é o primeiro degrau. É o primeiro degrau. O segundo degrau qual é? Buscai. Buscar significa dizer, eu estava pedindo longe. Buscar significa dizer, já estou em movimento. É transição. Estou em movimento.
Saí do lugar e estou indo em direção a alguém ou algum lugar. Então, o buscar já é o segundo degrau. Mas não é esse o alvo final de Deus para você. E qual é o alvo final? Batei e abri-se-vos-á. Preste atenção. Você consegue agora aqui onde você está sentado bater na porta da sua casa? Por quê? Você está longe. Agora bata no ombro de alguém do teu lado aí. Por que você bateu? Proximidade, está perto. Significa dizer que quem bate está na intimidade com o Pai. Está no relacionamento com o Pai. Olha para o seu vizinho e diga assim: saia do nível do pedir. Diga assim: não fique apenas buscando. Comece a bater. Mas para bater, você tem que chegar no lugar certo. É nele. Irmãos, tem lugares que quando a gente diz assim: eu quero te dar 1 minuto para você só adorar a Deus. Com as suas palavras, só expressões de louvor e adoração a Deus. Aí você fica ouvindo, e aí você começa a ouvir assim: aleluia, glória a Deus, tu és digno, Senhor, tu és maravilhoso, ô Senhor, tu és grande e poderoso, ô Senhor, Senhor, olha para meu pai, para minha mãe, para minha tia, para meu cunhado, Senhor, Senhor, estou precisando disso, daquilo e daquilo. A pessoa começa a apresentar ao Senhor o que eu chamo de listinha de supermercado, porque está habituado à cultura do pedir. A minha filha, quando ela quer alguma coisa, ela não nos pede, ela vai lá e faz uso. E olha ela, e como ela bate, né, Rita? Ela bate muito na nossa porta. Mas ela não bate para apenas ter alguma coisa. Ela bate para desfrutar da comunhão dos pais. Aqui está uma filha que não vai ao pai e à mãe só pedir. Ela vai para desfrutar. Ela se agarra, sobretudo com a mãe, antes de dormir às vezes, e beija, beija. E ela diz assim: se você fosse um machinho, eu casaria com você. Aí eu vou falar isso aqui, eu vou falar. Porque é um ensino, eu quero falar. Às vezes a minha esposa está lá no banheiro, sentada naquele trono. Ela entra no banheiro e a mãe diz: sai daqui, não tá cheirando bem. Ai, que gostoso. E mesmo assim ela acha a mãe linda. Parece uma piada, mas não é, irmãos. Nós precisamos fazer isso com Deus. Você precisa aprender a desfrutar Deus. Não viva como mendigo. Porque se você nasceu de novo, você não é mendigo, você não é pedinte, você é herdeiro, é herdeira, herdeiro de Cristo, com Cristo, herdeiro de Deus. Está escrito aos Romanos: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Filho. Cutuca alguém do teu lado e diga assim: você é filho. Aleluia. Alguém está entendendo isso, irmãos? Isso fala de maturidade. Chega de meninice na igreja. Chega de gente que só vem. Você vai para onde? Eu vou para a igreja. Fazer o quê? Eu vou buscar minha bênção. Que buscar bênção o quê? Negócio de bênção. Ah, mas Deus não vai abençoar? Claro, mas está escrito em Efésios 1:3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia vai me abençoar. É isso? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você quer ver uma coisa? A cura daquela enfermidade que possivelmente você pode ter lá um dia, Jesus já resolveu há 2000 anos na cruz do Calvário. Isaías 53, 4 e 5: pelas pisaduras de Jesus fomos, verbo é passado, 750 anos antes de acontecer a obra do Calvário, o verbo já está no passado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Essa não é uma palavra triunfalista e também não é palavra motivacional. Eu estou falando Bíblia para você.
Eu sou homem da Bíblia, estou falando é Bíblia para você. Nós precisamos ir para a maturidade. Amém, irmãos? Aleluia. Eu estou quase terminando. Quando eu digo quase terminando, eu passo mais umas 2 horas, mas estou quase terminando. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 3. Segura só um pouquinho, que é uma chave muito linda que você está recebendo. Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 3, está escrito: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Preste atenção, tem muitos líderes inescrupulosos nos nossos dias, dentro dos arraiais evangélicos, que fazem uso da imaturidade, da falta de maturidade, de conhecimento, de revelação do povo de Deus, e cria aquilo que Roma fez há muitos anos atrás, cria lá o que nós chamamos de indulgências, para as pessoas motivarem a sua fé. Eu falo, meu Deus, eu não falo. Eu tenho que falar. Eu preciso falar. Quem vai trazer vitória para você não é fogueira santa, irmão. Não é sabonete de arruda. Não é rosa ungida. Eu não estou nem falando de onde vem isso aí, porque não é minha intenção criticar, eu quero ensinar. Quando você entender que você é herdeiro, é filho, você não vai precisar dessas coisas para motivar a sua fé. Você vai motivar a sua fé na palavra. É na palavra, na revelação da palavra. Às vezes a gente conversando, minha esposa diz assim: se todo mundo pensasse como esse líder, estava perdido da vida, ia ficar sozinho. É verdade, porque explora a boa fé imatura das pessoas. E o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com independência de liderança. Não, pelo contrário, o maduro, ele vai depender da liderança que Deus colocou na vida dele. Não é depender, mas ele vai se submeter a essa liderança. Você entendeu o que eu estou falando? Daqui a pouquinho eu vou trazer alguns exemplos práticos para a gente saber como é que eu entro por esse caminho de maturidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando ele era menino, o herdeiro de tudo, enquanto menino, ele é como escravo. Ele não pode tomar posse das coisas. Amém? Olha, a mãe dessa criança não pode colocar, por exemplo, uma faca na mão dela. É inadequado. Pode acontecer um acidente grave, porque ela não tem maturidade. Sim ou não? Uma criança dessa, de repente, pode até acompanhada pelo pai, uma faca na mão, para fazer algo. Mas imagina, ela vai para a escola e o pai coloca assim: ó, meu filho, leva esse revólver com você. Não dá. Ele não tem maturidade para isso. Entende? Ele é herdeiro, mas ainda está como escravo. É imaturo, mas Deus quer nos levar para o nível da maturidade, para o 3º degrau. Amém, irmãos? Aleluia. Meu penúltimo texto, 1 Coríntios 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, disse Paulo, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha para alguém do teu lado e diga assim: deixe as coisas de menino para meninos. Alguns exemplos práticos para a gente partir para o final. Vamos imaginar que... Vem aqui, irmão, por favor, o irmão do violão aqui. Vamos imaginar que o Bruno se juntou com a equipe aqui dos músicos, ensaiou a semana inteira, e aí estão até renunciando sono, descanso, porque trabalha o dia todo, aí vem aqui à noite, ensaia, e se preparou para o final de semana da conferência que vem aí. Ok? Está preparado. Aí, por alguma razão, o apóstolo Paulo olha para o Bruno já no domingo, né? A conferência começa que dia? Sexta? Sábado. No sábado, chega para o Bruno e diz assim: Bruno, eu não sei porquê, mas hoje você não vai tocar. Mas eu ensaiei. Ok, eu sei que você ensaiou, mas hoje você não vai tocar. Na verdade, se ele é maduro, um adorador maduro, ele não vai nem questionar. Sabe o que ele vai fazer? Se ele é maduro, aqui no banco, ele vai adorar a Deus. Vai se derramar diante do Senhor. Vai liberar tudo que está dentro dele. E aí quem não é maduro vai ficar olhando para ele assim: você é bobo, cara. Você é um otário. Você gastou tempo, saiu a semana toda e o teu pastor lá não deixou você tocar. Que coisa horrível, feia. Não, ele não vai nem dar chance a alguém falar isso. Ali ele vai adorar. Mas se ele não é maduro,
ele pode até sair do ministério e leva mais alguns com ele. E ainda sai falando mal. É ou não é? É assim. Imaturidade. O nome disso é imaturidade. Ele fica emburrado por causa da imaturidade. Imaturidade emocional, imaturidade espiritual. Mas se ele é maduro, ele está lá. Ele vai até agradecer. Oh, Deus, que bom. Eu estava com vontade de ficar sozinho com o Senhor hoje aqui. Hoje, ó, maravilha. Glória a Deus. Por causa da maturidade. Irmãos, como é bom ter uma equipe de maduros. Nós trabalhamos muito isso. A minha esposa, há 26 anos, lidera um grupo de intercessores, há 26 anos, orando às 5h30 da manhã. Agora, assim, ela é diferente de mim. Porque eu, assim, ainda sou mais relaxadão com os homens que oram comigo. Ela não é exército. 5h30 da manhã, manda fechar o portão. Tem gente que já chegou e ficou do lado de fora para não ir embora, porque chegou alguns minutinhos atrás, fica lá. Mas aprendem. Então está forjando uma turma. Agora, quem não é maduro ou não quer crescer, se fere e vai embora. Mas quem quer crescer, eu conheço, Bruno, um cidadão que foi treinado, BOP, não foi? BOP. Um cidadão que foi treinado pelo BOP, ele tem um monte de cicatrizes, apóstolo, no corpo dele. Ele foi jogado, um dos treinamentos, jogado em alto mar, 4 quilômetros da costa. Se vire e chegue à costa, não morra afogado. Treinamento pesado. E nós gememos por um treinamento. Quantas pessoas aqui estariam preparadas para o apóstolo falar algumas coisas que de repente você precisaria ouvir? Para o seu bem. Alguns sim, outros não. E o que é isso? Imaturidade. A maturidade me permite ouvir tudo. E ainda que até possa me ferir, eu vou me manter por causa de um propósito. Porque eu estou no 3º degrau. Obrigado, querido. Eu profetizo que você nunca vai ficar no 1º degrau, não. Essa imaturidade não vai te tocar. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Aí o seguinte, o apóstolo está lá na rua, na avenida tal, vai andando, mas ele está com tanta coisa na cabeça, apressado, e lá vem algum irmão da igreja assim, vem todo sorridente, e o apóstolo, vem aqui, John. Eu gosto de dar um exemplo para ficar gravado. Imagina aí, siga aí. Aí é o apóstolo que vem aí. E aí eu vou todo sorriso e o apóstolo vai passar batido. E eu vou todo sorridente, o apóstolo preocupado, e eu paro, eu olho assim, mas ele está preocupado. Aí eu fico emburrado e fico 30 dias sem vir à reunião. Aí alguém pergunta, mas cadê o irmão que nunca mais veio? Não sei o que houve. Aí quando o apóstolo encontra com ele, pergunta, cadê? Por que você nunca mais foi à reunião? O Senhor me desprezou. O Senhor virou a cara para mim. Ele nem sabe porque está apanhando. Mas o outro sabe porque está batendo. Eu estou dando exemplos simples, irmãos. Isso é imaturidade. Nós precisamos tirar essa imaturidade do nosso meio, porque isso atrapalha a vida de Deus explodir na vida da igreja. Eu estou dando apenas alguns poucos exemplos, porque o nosso tempo não permite, senão eu ficaria até 6 da manhã com você, para a gente entrar nos miúdos da imaturidade. Eu sei que é uma piada talvez inadequada para esse momento, mas eu vou contar assim mesmo, para você entender o que estou falando. Um cidadão chegava de manhã na empresa e dizia assim, bom dia, chefe. Quando ele ia almoçar, ele dizia, até mais, chefe. Quando voltava do almoço, ele dizia, boa tarde, chefe. E à noite ele dizia, até amanhã, chefe. Ele fez isso por muito tempo e um dia o gerente dele parou e pensou, poxa, esse cara toda hora me chama de chefe, bom dia, chefe, até logo, chefe, boa tarde, chefe, até amanhã, chefe. E ficou pensando, bem, chefe é de trem. Trem tem vagão. Vagão carrega vaca. Vaca tem chifres. Ele está me chamando de chifrudo. Você está rindo? Mas eu quero te dizer que eu já contei essa história para alguém e a pessoa disse, eu sou assim. A pessoa não consegue entender o que está sendo dito a ela e ela se fere. Imaturidade. Irmãos, essa imaturidade não pode continuar no nosso meio. Deus quer nos levar para a maturidade, irmãos. Quando um líder pega um povo maduro, ou que pelo menos quer ser treinado na maturidade, ele pode até não entender algumas coisas, mas vai fazer como Maria, guarda no coração, até ter o entendimento completo. Por quê? Porque Deus quer lidar conosco não como ovelha, mas como soldados. Soldados de elite. Nos treinar. Agora, se você não consegue vencer certas coisinhas aqui, como é que você vai vencer diabo?
O diabo entra na tua casa, deita e rola bagunça, mas você não consegue vencer algumas coisinhas aqui. E como vai vencer o diabo? Eu fiz muito programa de rádio, então às vezes eu ouvia assim no rádio os elogios de fora para algum outro colega que estava no rádio. Quando vinha elogio, ele ficava todo feliz da vida. Mas se alguém fizesse uma crítica, era a Terceira Guerra Mundial. E isso revela a imaturidade. Você quer ver um exemplo de maturidade? Assista ao Senado, a Câmara Federal e o STF. Aí você vai ver imaturidade. Meu último texto, 2 Coríntios 3,18. Último texto. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É isso que Deus tem para nós. Aleluia! É isso que Deus tem para essa igreja. É isso que Deus tem para cada um de nós aqui. A minha copilota aqui. A minha copilota aqui, ó. 1 Coríntios 3:1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Isso é Paulo para a igreja em Corinto. E isso é verdade. Tem lugares que eu vou ministrar e eu sinto que eu sou impedido de liberar uma palavra mais forte, diria assim, por causa do nível de imaturidade, sabe? Então, a igreja de Jesus precisa caminhar para o terceiro degrau. O lugar da vontade perfeita. O lugar do bater. O lugar de paz. O lugar do santo lugar. Vou terminar. 3 coisas importantes que todo adorador deve ter. Ação de graça, diga ação de graça. Louvor, adoração. De novo, ação de graça. Louvor, adoração. Ação de graça é o primeiro degrau. Eu sou grato a Deus por algo que Ele fez especificamente a mim. Então eu quero fazer um culto de ação de graça no meu aniversário. E o apóstolo Paulo vai estar com a gente, em nome de Jesus. Então isso é uma atitude de gratidão a Deus por algo que Ele fez a mim. A mão de Deus operando a meu favor. Segundo degrau, louvor. Então o louvor é, eu reúno todos os feitos de Deus e eu vou exaltar a Deus pelos seus feitos. A lua, o sol, as montanhas, as planícies, os planaltos, a salvação. Tudo que Deus fez a meu favor, eu vou exaltar a Deus pelo que Ele fez. É o louvor. Agora, a adoração é o que Ele é. E o que Ele é independe da minha existência. O que Ele é não é a mão dele ao meu favor. Lembra que a Bíblia diz assim, Israel conheceu os feitos do Senhor, mas Moisés conheceu o quê? A face. Fala do caráter de Deus, da natureza de Deus. Quem Deus é. Eu oro para que este ministério não fique no primeiro degrau, não fique no segundo degrau, mas vá para o terceiro degrau. Quando você chega a esse nível de maturidade, você não consegue ouvir qualquer coisa, cantar qualquer coisa e orar de qualquer jeito. Um exemplo. Você chega assim, Senhor, fica conosco, Senhor. Senhor, nós estamos indo para casa agora, fica conosco. Você não vai orar mais nunca assim. Porque você vai chegar ao entendimento que Ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Você não vai orar assim, você vai orar assim, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está comigo. Verdade? Quem pode cantar comigo assim? Quer vitória? Quer vitória? Voz chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. Quer vitória? Quando você chegar ao nível de maturidade, nunca mais você vai cantar isso. Porque a Bíblia me ensina que vitória não vem com choro e lágrimas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo quanto vos tenho ensinado, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, então estas bênçãos virão sobre ti
e te acompanharão. Bendito serás no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do teu ventre, das tuas crias, dos teus animais. Estarás por cima, não por baixo, serás cabeça e não cauda. O Senhor mandará que o inimigo que veio contra ti por um caminho fuja por 7 caminhos. A mão do Senhor estará em tudo quanto você fizer. A chuva do Senhor virá sobre a sua obra. Está lá, irmãos, na palavra. A bênção vem com obediência. É com obediência. Se eu entrar nessa área de cântico, eu fico até quinta-feira com você, a outra quinta. Porque tem um monte de músicas que a gente tem que ou mudar a letra ou jogar no lixo. Eu estou falando de música gospel, porque é contrária à palavra. Quando você chega ao nível de maturidade, é diferente. Por quê? Porque você está em linha com a palavra, você se torna um bom bereano. Está em linha com a palavra. Você não engole ventos de doutrina, você não engole qualquer coisa. É na palavra. Alguém quer viver assim ou não? Alguém quer ir para a maturidade? Segura na mão do seu vizinho aí, por favor. Segura aí, fecha o corredor, segura aí. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.